Olá, investidor! A gente está hoje aqui no Momento Startups com a Zani, que é uma empresa de IoT para frotas de veículos pesados, com soluções que promovem eficiência com relatórios de análise de emissão de GEE, são gases do efeito estufa, atuando também no controle de consumo de combustível. E trazendo aqui antes um pouquinho deles fazerem o pitch deles aqui, eu queria falar trazer alguns pontos que fizeram a gente escolher a Zani para poder captar via plataforma da Exceed. Primeiro que a gente está falando de grandes clientes como White Martins, BRT, Mob Rio, Supermercado Mundial, Rede Real de ônibus. A Zani foi aprovada no edital de subvenção econômica da FAPERJ, no valor de R$250 mil para a estruturação. O setor logístico representa 12% do PIB brasileiro, atingindo 1,2 bilhões de reais produzidos em 2022. Então, a gente está falando aí do mercado endereçável da Zani. 65% do volume logístico é feito pelo modal rodoviário. Crescente interesse global na transição para uma economia mais verde e eficiente. E o principal ofensor de emissão de GEE são os ônibus e caminhões. Então, pessoal, eu queria que vocês se apresentassem primeiro, os empreendedores, e trouxessem aí para a gente o pitch da Zani, para que os investidores tomassem aí a decisão e entrassem aí como investidores da rodada. Sejam bem-vindos. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Rafael Dibe. Tenho formação, sou economista, tenho formação e passagem por grandes empresas de grande e médio porte aí na indústria nacional. Estou na Zani aí quase que um ano, fazendo toda essa parte aí de relação com o investidor e, enfim, toda a parte financeira da empresa. Me encantei desde o início com o projeto da Zani, com a ideia de tornar as cidades aí mais inteligentes, com o propósito de ter uma melhoria da qualidade do ar, enfim, tornar a nossa vida aí com uma qualidade de vida cada vez melhor. E, enfim, resolvi entrar aí nessa empreitada aí junto com o André para fazer para crescer a Zani e, enfim, tornar a nossa cidade aí cada vez melhor. Queria também agradecer aí vocês aí da Exceed por todo esse processo aí que a gente vem passando, que a gente passou, inclusive, para estar aprovado aí na plataforma. Foi um momento aí de uma curadoria, e, assim, que surgiu novas ideias, enfim, que provou aí a gente algumas situações que foram bastante interessantes. Então, queria deixar esse agradecimento aqui já de início aí para vocês e passar a bola aqui agora para o André para continuar aí com a apresentação. Obrigado. Olá, meu nome é André Nunes, eu sou cofundador da Zani. Minha formação é em administração, mas eu tenho um histórico de muitos anos em grandes multinacionais da área de tecnologia, atuando principalmente na área comercial, em relação com clientes. O que motivou a gente começar esse projeto, desenvolver essa inovação, é primeiro o olhar para a disruptura, principalmente a aplicação de novas tecnologias, de internet das coisas, inteligência artificial, na prática, como a gente pode usar essas ferramentas para prover e ajudar clientes e empresas a fazer mais, a desenvolver melhor suas atividades e ter ganhos produtivos. Então, a gente acabou num processo de avaliação, de olhar para o futuro do mercado, não só local como internacional, escolhendo essa área que a gente chama de Green Tech, ou seja, juntar tecnologia e sustentabilidade, e a gente se deparou com um grande problema do modal rodoviário na operação logística. E foi um pouco do motivador que tem feito a gente nos últimos anos, partir de um estudo, um desenvolvimento, uma aplicação, para chegar no nível que a gente está atingindo agora, que é realmente apresentar e comprovar os resultados e começar a ganhar não só a capilaridade, notoriedade no que se refere à empresa, como crescer comercialmente e desenvolver cada vez mais a Zani. Falando um pouquinho da Zani, né? A Zani, ela nasce com um propósito de empoderar cidades e empresas inteligentes, unindo tecnologia, inovação e sustentabilidade, para, através de uma visão de dados e exploração de dados, a gente prover maior eficiência, tanto energética quanto ambiental.
Olhando um pouquinho do problema, como é notório, assim, a grande agenda verde ou agenda ambiental se tornou mandatório em todos os negócios, principalmente em função de até mudanças climáticas e outros problemas. E quando a gente vai olhar isso num aspecto menor, a gente começou a entender o impacto da logística, e principalmente dos veículos pesados, na participação desse nível de emissão. Hoje em dia está considerado praticamente o terceiro maior fonte emissora vem de veículos, e os veículos pesados representam mais de 50% desse universo. E quando a gente olha quais são as outras fontes, normalmente são queimadas, ou então ações que são muito mais de mitigação, de exploração humana, do que realmente práticas industriais. Com isso, a gente viu a grande oportunidade, a potencialidade de desenvolver uma tecnologia que permita, primeiro, jogar luz nesse problema, ou seja, a partir do momento que você monitora, começa a entregar o dado, você permite que as empresas tenham noção da sua situação atual e o que elas podem fazer para retirar. E o segundo grande motivador, quando você vai olhar para a logística, o consumo de combustível representa quase 40% do custo operacional, ou seja, a partir de uma prática de uma ação de governança até com viés ambiental, a gente começou a endereçar e tratar de questões ligadas a consumo, a comportamento de motoristas e diretamente custos operacionais. E qual foi a solução que a gente tem desenvolvido a partir dali? Uma maneira de monitorar o veículo com uma nova forma de telemetria, que não é simplesmente pegar a base de dados que os veículos geram, que é o mais tradicional. A gente adicionou um componente que é um sensor de monitoramento dessa emissão em tráfego real. Ele está instalado lá no cano de descarga do veículo, ele manda para o nosso módulo IoT, que faz uma série de cálculos, transformações, uma série de outras ações estatísticas, e isso é enviado para a nossa plataforma. E aí começa a se tangibilizar e construir realmente uma solução. Esses dados, eles passam a ser incorporados a dados existentes da empresa, como rota, motorista, consumo e outras questões, permitindo uma nova visão para a gestão logística, ou seja, não só um olhar meio pragmático de quilômetro por litro, de consumo de uma forma meio média, a gente começa a olhar, primeiro, explorar esses dados com muito mais qualidade, aplicando uma série de algoritmos e ações de inteligência e ciência de dados, mas também botando uma segunda variável, que é a emissão, que vai ao encontro, primeiro, de maior governança, práticas ambientais e insights que estão mostrando para a gente o potencial dessas questões. Esse é mais ou menos um pouco do que a gente traz de solução. E casos reais, a gente, depois de passar por um MVP, ir numa empresa de ônibus e fazer a instalação inicial, aprender com os erros, ter problema, uma série de coisas, a gente conquistou o aceite de uma grande empresa nacional, que é o White Martins, para a gente fazer uma prova de conceito dentro da base dela do Rio de Janeiro. Primeiro com um pouco de expectativa, quais são os dados, quais as informações que a gente tem, a gente fez toda essa parte de entender o processo, entender as dores, as necessidades do próprio cliente, e a gente começou na prática, fazer instalação e colher dados, colher informações, e resumindo um pouco a história, a gente conseguiu primeiro identificar uma série de anomalias ou não conformidade na própria base de dados do cliente, isso ajudando com ele melhorar essa qualificação e identificar algumas oportunidades do próprio processo de controle de combustível, de saída de veículo, de engajamento do motorista com o processo. Então, usando a própria base do cliente com a inteligência de dados, a gente já teve uma primeira entrega aí qualitativa para a ação do próprio cliente. Mas quando a gente conseguiu começar a entender e usar nossos algoritmos para ver o comportamento de emissão, a gente se deparou com outra realidade. Veículos que tinham manutenção contínua, cuidado, relativamente com todas as melhores práticas lá de gestão e de controle da frota, eles estavam apresentando um nível de emissão muito superior até o limite da legislação. A gente começou a fazer pesquisa e identificar uma série de ações que a gente ajudou o cliente na manutenção, chegando ao nível de envolver a própria Volkswagen Caminhões, a diretoria lá e a gerência da Volkswagen Caminhões, que eles ficaram surpresos, a primeira empresa começa a trazer dados com esse viés dos veículos, e até veículos com histórico de uso mais intenso, com idades até mais intensas, e resumindo a história, a gente conseguiu, com o apoio deles e com a concessionária de manutenção,
descobri que havia um problema técnico numa peça que foi substituída e o resultado foi o seguinte: 60% de redução no nível de emissão do veículo, ele passou a emitir menos do que um veículo novo, ele resolveu um problema operacional mecânico lá, que era o torque do motor, que é uma questão que quem está acostumado entende um pouco isso, e uma performance de consumo melhor. Ou seja, a gente conseguiu unir esses tripés. E, continuando nessa ação, a gente começou a ver potenciais do mercado e demandas do mercado, e, na prática, hoje a gente está com uma série de outras iniciativas, com uma empresa de mineração, uma empresa de ônibus também de grande porte aqui do Rio de Janeiro, uma rede de supermercados bem significativa, aplicando a mesma metodologia, colhendo novos insights e vendo novas oportunidades de melhoria, e o momento que a gente entende que a Zani está, até por isso que a gente está buscando essa captação, é de realmente, primeiro, ganhar mais visibilidade como marca, como empresa, como solução, e ter ações efetivas de venda, de marketing, porque basicamente a gente, ao longo desse tempo, a gente tem até uma escala pequena que a gente estava muito voltado para produto, desenvolvimento de produto, e um relacionamento praticamente consultivo com cada um desses clientes, até para entender dores e entender necessidades. Então, a gente começa a olhar um pouquinho do mercado. Como eu falei, o mercado, hoje em dia, ele prioriza ações em volta da eficiência energética, e, com isso, a gente tem muitas facilidades e portas abertas até para discutir um pouco mais, apresentar nossas soluções. E o que a gente tem se deparado? São realmente empresas e até grandes executivos que estão como prioridade essa questão, mas ainda ficam com dúvida de qual o melhor caminho, ou então um caminho tradicional de uma telemetria, ele até dá insight, mas um insight muito operacionais, que não tem essa visão mais estratégica e muito mais até avançada. Então, quando a gente começa a olhar o nosso histórico, se olhando, praticamente a Zani tem alguns casos, às vezes até clientes que estão em prova de conceito, mas nosso pipeline, ele tem sido em dois caminhos. Primeiro, esses clientes, praticamente todos eles viram o benefício e aprovaram, só que eles estão tendo uma discussão até no que se refere a nível de comitê executivo de investimento, que são projetos muito maiores. Eu não posso dar aqui números, uma série de coisas, mas projetos que requer esse tipo de processo interno para uma decisão. E segundo, a gente começou a entrar em casos e clientes que essa parte logística ela não era tratada com devida atenção, e quando a gente começa a apresentar, muda até o panorama da empresa e interesse. Então, olhando um pouco qual é a nossa ação comercial na prática, como a gente falou. Primeiro, a gente viu aí um segmento que é muito importante, que é esse segmento industrial, principalmente muito ligado a essa indústria de energia, né? Óleo e gás. A gente já está conversando com empresas daquele entorno da Reduc, uma série de coisas, transporte rodoviário intenso, e muitas vezes baixa ações e até mesmo preocupações com esse lado até de controle, de gestão das emissões. Então, esse é um público-alvo que a gente já tem como ação e abordagem. O segundo é esse caso que a gente estava comentando, que é uma empresa de retail, que normalmente qual é a característica? Eles têm frota própria, eles têm muito intenso, porque todo dia é uma ação entre o CD e os próprios locais de compra. A gente já tinha falado há um tempo atrás com um grande varejista, mas ele teve um problema e parou, mas agora com esse caso agora efetivo do com esse caso do Mundial, a gente está abrindo frente a um caso real, onde pode ser rapidamente replicado em mais de 10 ou 12 clientes já do Rio de Janeiro que a gente pode atuar. E, por fim, a indústria de bens e consumo. A gente já chegou a participar até de rodadas finais com a própria Ambev. A gente foi para a última rodada do modelo de POC lá de startup com eles. Eles iam escolher 7, a gente ficou entre as 20 últimas e não fomos escolhidos, mas eles mostraram assim, uma necessidade, uma prioridade e uma oportunidade. Então, esse é outro segmento que a gente vai atuar diretamente para justamente ganhar capilaridade. Quando a gente fala de tamanho, a gente está falando de empresas que a frota, ou o volume de veículos empregado, alguns de médio porte, na ordem de 50 veículos, mas outros na ordem de 1.500 veículos empregados. E a gente está trabalhando esse mix agora, que não é simplesmente instalar o dispositivo para fazer só o monitoramento. A gente ganhou muita capilaridade, principalmente em alguns algoritmos
de eficiência, consumo de combustível, comparação entre veículos, com muito mais capilaridade, identificação de anomalias, ou seja, você tem uma tendência, começou a ter problema, ou começou a ter um consumo alto. Normalmente a indústria trata da seguinte forma: isso é visto depois de 2, 3 meses com uma perda grande e até muita ineficiência. A gente começa a ver isso automaticamente, já gerar o alerta para o cliente. Então, a gente tem um modelo que pode começar até de uma forma muito mais ágil, muito mais rápido, de pegar a base do cliente, já fazer essa análise, entregar os insights e a partir dali já ficar uma ação recorrente de monitoramento. E, em paralelo, a gente começa a priorizar ou a dar com essa questão do controle de emissão em si, na prática, que exige um pouco mais de esforço, um pouco mais até de infraestrutura de instalação, de acompanhamento. Então, esse é o cenário que a gente está andando. E a gente botou como meta, nesse primeiro ano, atingir 600 veículos, que, a princípio, a gente já tem um pipe de 250 veículos nesses clientes que a gente está conversando, que já está em... São pipes que eu estou falando que é a mesa de negociação, já a proposta apresentada, discutindo a questão de valores e início de projeto. Essa é uma questão. E a gente começar realmente ações na práticas de marketing, de conhecimento, explicação da solução e processos ativos de venda, de interação até por uma equipe de internal sales nesse público-alvo que a gente acabou de comentar. E o que é super interessante para ver como é que é o potencial, ao longo desses 15 dias de rodada, eu tive 5 casos de, provavelmente são também investidores, e quero que sejam investidores da Zani, que me contactaram para entender a solução, para ver como na prática ela podia ser empregada na empresa deles, e me pediram propostas para justamente levar para uma discussão aí mais para a área de logística. Ou seja, a gente, numa simples ação, num canal mais qualitativo e com maior volume, que é o caso da Exceed, ele mesmo já tem gerado demandas comerciais para a Zani. Bem, falando um pouquinho aqui da história da Zani até aqui, de uma forma talvez mais resumida do que o André já comentou, a Zani está em operação desde 2019, onde foi através de um bootstrapping do próprio André e um outro sócio para a criação da empresa. A partir dali foi feito um desenvolvimento através da TecGraph na PUC, no Rio, para ter o desenvolvimento ali do produto, onde ele foi desenvolvido e foi criando uma base para que a gente conseguisse, através de uma solicitação ali de Embrapi, de FAPERJ, através desses editais aí, conseguir recursos para fazer a implantação de algumas POCs, né, que o André já comentou, que a gente fez dentro da White Martins e da Contitech, que é uma empresa da Continental. Queria destacar aí que só pelo fato até de estar envolvido aí com o Embrapi, com a FAPERJ, nessas prestações de contas, já demonstra, de uma certa forma, toda a governança da empresa e toda a questão de controle que a empresa tem para, enfim, tocar os seus recursos, né? A partir daí, a partir desses POCs até bem-sucedidos, a gente acabou obtendo alguns reconhecimentos já, que fomos selecionados para a Web Summit Lisboa, onde a gente participou no ano passado com uma frente, com uma comitiva da Apex. Obtivemos também um prêmio em primeiro lugar aí pela BINC, né, em primeiro lugar na categoria de startups. E através desse reconhecimento e até das POCs realizadas, enfim, todos esses ganhos aí que a gente teve durante esse período, a gente decidiu que em 2024 a gente deveria já partir para uma questão de uma captação com o intuito, basicamente, principalmente de go-to-market, para consolidar a nossa presença no mercado e começar a estruturar, de certa forma, uma equipe de atendimento aos clientes que a gente está vislumbrando aí conseguir. Tá? Colocamos a nossa meta aí de 600 veículos nos primeiros 12 meses, já temos aí, como o André falou, 250 veículos em pipeline na mesa para fechar, e sim, alguns outros já em conversas, mas estamos ainda em negociações, enfim, tá? A gente entende que até os 600 veículos é um número, de certa forma, conservador aí para os primeiros 12 meses, que a gente espera alcançar, tá? Nosso uso do recurso
de 2024 para frente, no nosso roadmap, a gente imagina que através aqui da Exceed a gente consiga o recurso, como eu comentei, para a questão de go-to-market e de formação de equipe, mas ao mesmo tempo a gente entende ainda que precisa de um desenvolvimento aí de produto, em que a gente está vislumbrando através de um edital da FINEP, conseguir também durante esse ano recurso para um maior desenvolvimento e maior alcance aí do nosso produto. Tá? Então, a gente participando aí da FINEP, mostrando também que estamos em linha com toda a governança que é necessária para fazer para um tipo de edital desse porte, a gente mostra mais uma vez a questão e a necessidade da governança que a gente precisa ter sobre nossos recursos.